Olá pessoal, hoje dia 5 de janeiro de 2016, segundo pregão do ano, um pregão com um pouco menos volatilidade do que tivemos ontem. A gente teve, e é uma coisa que hoje de manhã eu comentei com vocês que o índice futuro americano estava caindo, né? Mas uma coisa que eu não tinha visto é que ontem, depois que fechou o nosso mercado, o mercado lá fecha uma hora depois do nosso, lá subiu barbaramente, mais de 1% no fechamento. E hoje, apesar de estar negativo, estava num nível superior do que estava ontem quando fechou o nosso mercado. Então o nosso mercado amanheceu positivo e está aí beirando o 0 a 0 nesse momento, acabou dando uma desacelerada, principalmente por conta das ações da Petrobras que caem em torno de 3%, mas também com o Vale perdendo força, os bancos lateralizados, muita coisa que parecia que vinha para um dia de alta acabou perdendo força. E uma revolta aí no setor de energia elétrica, principalmente, algumas empresas aí subindo bastante, 3, 4%. Deve ter notícia por vir do setor. Um setor que inclusive ontem caiu bem forte também, perfeito? Bom, deixa eu dar uma mostrada do Ibovespa aqui, já que aqui ainda está aqui essa marcação aqui do que foi um grande retângulo, no segundo semestre. Daqui a pouco eu tiro isso para a gente esquecer, e continuamos achando aí que o único suporte que a gente tem para o mercado é por volta de 38 mil pontos, que não teria nada aí ou nenhum tipo de suporte, antes disso, para a gente se segurar, tá ok? Então é natural, aí, não tem problema nenhum se o mercado cair e romper esses 38 mil pontos para baixo. Mas a gente imagina que se chegar até aí, tem um longo caminho até chegar aí, são 10% de queda, esse ponto vai ser um ponto realmente muito importante de suporte. O Ibovespa rompeu o suporte, mas o dólar ainda não conseguiu romper a resistência, Então naquelas marcações que a gente tem, mais uma vez o dólar bate nessa região aqui e encontra dificuldade. Ou seja, a gente tem aí no dólar um ponto também muito importante. No Ibovespa já foi rompido, no dólar não. 4.100 é o ponto aí que está segurando o dólar já faz algum tempo. Volta a segurar no pregão de hoje. Ontem bateu lá, acabou voltando um pouco, hoje voltou bastante, principalmente aí na segunda parte do dia, o dólar que já tinha dado uma derrapada. Deixa eu colocar aqui o gráfico de 5 minutos, que já tinha dado uma derrapada no começo do dia, lá para o meio-dia, subiu e agora caindo de novo, muito próximo aí de fechar, bem feio, devolvendo todo o ganho aí que teve no primeiro dia de mercado e já ficando negativo no ano. Mas calma, é só o segundo pregão, então não tem problema ficar negativo. Bom, vamos lá falar aqui de alguns ativos, A Lojas Renner estopou nossa operação com ganho, mas um ganho pequeno. Hoje de manhã a gente tinha falado de usar a regra dos 3%, a gente estopou a operação aqui em 16,66, tá? Usando essa mesma regra que a gente usa quando o preço já se mexe. Infelizmente, tanto Lojas Renner quanto a Equatorial voltaram bastante hoje. Então essa aqui a gente já saiu da operação. Equatorial ainda não, ontem ela não caiu tanto, ela voltou hoje, ficou um pouco acima do nosso preço de venda. A BRAP 4 a gente ainda está vendido, vendemos ontem no rompimento aí de 4,80, hoje ela está fechando por enquanto um pouco positiva, mas abaixo do nosso preço de venda. E a JBSS resolveu andar um pouco mais aí, ontem ela tinha caído, mas acabou se suportando aqui acima dos 12, hoje ela, se por um lado a Equatorial deu tristeza pra gente, a JBSS fechando dessa forma, fecha para o início de operação muito bom. Então a gente tem aí uma boa possibilidade de trade nessa semana ainda com a JBSS. Ela é meio maluca, me lembra aquele personagem Chicó do filme Alto da Compadecida, Ela deixa a gente rico e pobre toda hora, então ela tá dando 2, 3, 4%, de repente no minuto seguinte sobe 4% e cai de novo e tal, mas de qualquer forma, por enquanto, fechando bem abaixo do nosso preço, já cabendo até se fechar assim uma mudança no stop que a gente colocou, que a princípio era aqui acima de R$ 12,60. Os ativos que eu separei para venda essa semana, o único que não startou foi CESP, mas eu queria falar dela para vocês porque é uma das que eu mais gosto, tá? Abaixo de 12,74, essa linha aqui é uma linha de tendência do gráfico semanal que ela perdeu e eu costumo chamar essas linhas de regiões do Deus me livre, Que é sempre, é muito provável que haja muita queda no rompimento dessas linhas e
acredito aqui que abaixo de 12,74 vai ser possível pensar numa operação como essa em CESP, perfeito? Bom, vamos lá. Deixa eu voltar aqui para o gráfico diário, já aqui no gráfico diário e começar a atender os pedidos de vocês. Vamos lá, André, Uzi Minas, estou comprado a 5 e me deu uma boa notícia. Bom, a boa notícia tá difícil achar boa notícia com o setor, né? E tá difícil achar boa notícia com Uzi Minas. A boa notícia talvez seja que, diferente das opções, a ação não tem prazo para vencer, né? Então será natural se em algum momento o setor se recuperar. Se a empresa tivesse mantido viva até esse momento, é natural também que se recupere. Ela vale hoje por volta de 1,40. Em 2002 valia 40 centavos, ou seja, está acima ainda do que valia 2002, quando começou um ciclo grande do setor de commodities, né, e que ajudou muito aí quem produz aço. Então a torcida que você tem que ter é para que aconteça outro cenário como esse, né? Agora, o que você precisa entender também, né, muito bem, é exatamente que para todas as operações que a gente vai fazer, é sempre muito importante a gente definir no momento da entrada da operação também o stop, tá? Isso na verdade é fundamental, porque se você não tem isso, você fica sempre sujeito a esse tipo de coisa. Às vezes você acerta 1, 2, 3, 4, 5, 6 operações e aí você vai acumulando capital com esses ganhos, mas uma que você erra e se você não estopar, você perde tudo que você ganhou e às vezes até muito mais, às vezes até todo o seu capital principal, né? E o mercado nos últimos anos já deu um monte de exemplos disso, né? Então a OGX valia R$19, vale 3 centavos, a Rossi valia um monte, agora já fez split, né, em split, né, então já não tem mais nenhuma referência, mas estaria lá 2, 3 centavos também. E não é porque uma empresa é grande que não pode acontecer a mesma coisa com essa empresa, porque o difícil é você pegar uma empresa pequena e transformar numa empresa grande e saudável, né? Agora você transformar uma empresa grande e saudável numa empresa ruim, é só uma gestão equivocada durante alguns anos. A gente tem, por exemplo, isso muito claro em alguns países, né? Então, alguns países que vinham bem, se desenvolvendo, crescendo, puxando uma região, puxando até mais países em desenvolvimento como ele, de repente passa a ter uma gestão ruim e entra em crise, e tem inflação alta, tem juro alto e acaba subindo desemprego, tem PIB negativo. Se você tem uma gestão ruim, né, é só você colocar a pessoa errada para gerir essa empresa, você afunda essa empresa. A gente já viu isso acontecer com países, com empresas, com setores, com um monte de coisa, um monte de vezes, né? Então nunca a gente pode entrar focado numa operação de preço largando a mão do stop, porque fatalmente se você fizer isso, em algum momento você vai errar e aí de repente você perde muito mais do que você ganhou nas operações anteriores e às vezes você perde até o teu instrumento de trabalho, que no mercado de ações é o seu capital, perfeito? Então o que você precisa de fato, a partir da próxima operação, é pensar sempre que é muito importante ter um alvo, né? Olha, eu comprei, se subir eu vou ganhar quanto, para onde vai, onde eu posso pensar em sair, mas tão importante quanto é pensar também onde você vai abandonar o barco se você errar aquela operação, e fique tranquilo, você vai errar a operação, né? A análise técnica, quem usa análise técnica tem que conviver com o stop, que a gente chama, né? Com essas operações que dão erradas, porque a gente lida aqui com probabilidade, e são probabilidades nunca muito próximas de 100%, então fatalmente uma ou outra operação que você vai fazer vai dar stop, e é preciso perder muito pouco nessas operações que dão stop para que você consiga sobreviver ao longo do tempo, tá ok? André, vale comprar BOVA11 para aproveitar uma eventual subida do IBOV? Bom, vamos lá, vamos dar uma olhada no IBOV. Mas por que a gente apostaria numa subida do IBOV com ele rompendo um fundo importante, né? Eu nunca olho um único candle, tem gente que gosta de olhar, eu sempre olho o movimento. Então, é claro para mim que esse movimento é descendente. Porém, se daqui a 10, 15, 20 pregões a gente imaginar que existe sardinha,
uma possibilidade, um movimento de alta no Ibovespa, né, com topos e fundos ascendentes, aí sim você pode comprar BOVA11 para um eventual subida do Ibov. Mas comprar BOVA11 com o Ibov caindo é a mesma coisa de comprar Petrobras com Petrobras caindo, né? Não faz sentido. Então tem que esperar mudar o movimento e aí sim dá para pensar em comprar BOVA11, que nada mais é do que um ETF do Ibovespa, tá? Vamos lá. André, comprei Braskem a 29,50. Vamos lá, deixa eu mostrar aqui, deixa eu dar uma olhada no gráfico aqui. Devo encerrar a operação com alta de 4% ou com queda de 4%, devo chegar no stop. Henrique, sempre é melhor seguir a estratégia, tá? Então se a tua estratégia era estopar quando romper esse 25,50, siga a tua estratégia. O que você não pode é mudar a estratégia, principalmente tirar o stop no meio do caminho, tá? Porque não existe nenhuma garantia de que a Braskem vai continuar na tendência de alta, tá? A gente até espera. Se você me perguntar, André, quanto que vai estar a Braskem daqui a um mês? Você acha que vai estar mais perto dos 30 ou mais perto dos 20? Eu acredito muito mais que ela vai estar mais perto dos 20, dos 30, desculpa. Porque a tendência dela é de alta, né? E a tendência dela não mudou com essa queda de hoje. Mas é claro que eu não vou apostar todo o meu capital nisso, né? Então você coloca o stop, porque se estiver errado, você sai no 25,50 e paciência, tá ok? Então sempre é melhor seguir a estratégia, tá? André, BBSE e lojas Renner fazendo pior pivô de baixa ou reversão? Cara, é muito cedo, tanto para uma quanto para outra, para falar em reversão de tendência, né? Um movimento completo de mercado tem 17 candles. Hoje, depois de romper o fundo, as duas estão fazendo o primeiro candle de recuperação, que estão recuperando o que perderam ontem, né? Então, não tem aí nenhum sintoma de reversão de tendência, né? Então, por enquanto, é só uma correção da tendência, tá ok? Da tendência de baixa das duas, tá? Fala da Vale. Bom, Vale continua na tendência de baixa, né? A gente até já conversou sobre isso aqui, né? Então, eu sei que as pessoas se empolgam com um dia de alta do ativo, né? Mas ele continua com um movimento descendente, né? Isso não mudou, o topo mais baixo que o anterior e, por enquanto, o fundo mais baixo do que o fundo anterior, que está aqui em cima. Inclusive, eu acho que tem uma possibilidade de fazer um trade de venda em Vale, perdendo 9,70. Eu acho que abaixo disso ela tem chance de cair um pouco mais. Então, Vale, por enquanto, na tendência de baixa, segue na tendência de baixa. Tá? Bom, Braskem por enquanto não existe oportunidade de venda. BBDC4 para venda. BBDC4 Vale ou BBDC4? De Vale a gente já falou, vamos falar de BBDC4. Ela está num ponto importante de suporte, que é exatamente essa região aqui, onde você tem um fundo em 2014 e um fundo também aqui em 2013, tá? Abaixo desse fundo tem uma bela possibilidade de venda, nem tinha reparado exatamente, tá? Você pode pensar numa venda nesse ponto em que ela está, com stop acima de 19,76. Não teria nenhum problema para pensar nessa venda aqui não. Então tanto Vale quanto BBDC são boas aí para apostar em venda sim, tá ok? Poxa, André, Goal 4, né? Então, o Goal é a mesma coisa de GGBR, né? Continua na tendência de baixa. É aquele ativo que já não dá mais para vender, né? Que você tem muito pouco a ganhar numa venda aqui. Os riscos já são grandes e com certeza não tem chance nenhuma de comprar ainda, né? A tendência dela ainda é de baixa. Imagina, olha, ela veio na média, desceu o novo fundo. Veio na média, desceu o novo fundo. Veio pertinho da média, desceu o novo fundo. Veio na média, está descendo. Se eu tivesse que apostar em reversão ou novo fundo, no que você apostaria? Como a gente trabalha sempre com probabilidade, a gente percebe que a probabilidade é muito maior de continuar caindo e romper o fundo, tá ok? André, tenho a BEV no longo prazo, não vou vender. Que tal vender call? É uma possibilidade, né? Isso não é nem pensando em proteção, né? Pensando em rentabilizar a carteira, né? Mas eu gosto sempre, tá? De deixar o stop bem longo, tá? Ou lançar uma opção
bem longe do dinheiro, porque naturalmente a Ambev, se tiver que subir, não vai fazer isso sem força, provavelmente vai fazer com muita força. Se você bota aqui muito perto do dinheiro para ganhar mais com a opção, você acaba ficando sem o papel. Como o objetivo é não vender, tá? É bom lançar bem fora do dinheiro, tá ok? Vamos lá. O GPA para compra, o GPA, eu coloquei 4, né? O GPA 3, vamos lá. Olha, não é meu estilo de operação, eu jamais compraria aqui, né? Eu sou muito mais esperar mais uns 2 ou 3 dias aqui, se ela consolidar e romper o fundo, eu pensar numa venda, tá? Mas eu concordo contigo que esse é um ponto de suporte muito forte e que se ela voltar a subir a partir desse ponto, a gente tem uma bela possibilidade aí, uma possibilidade para quem gosta desse tipo de operação de compra com stop abaixo de 57,17. Eu sou mais esperar essa região aqui se formar uma resistência para pensar na venda caso perca exatamente esses pontos, tá ok? Position e TSA, olha, posição, talvez a gente esteja falando de longo prazo, onde o importante não é preço, e sim fundamento, tá? Se for esse o caso, ok. Quando a gente esquece o preço da ITSA, do Itaú, e fica focado em valor, né, essa empresa tem valor e por mais que esteja com preço em queda, isso fica menos importante no longo prazo. É muito melhor, na verdade, comprar ela a 6 e pouco do que a 10, concorda? Então não tem problema nenhum, tá ok? Agora, não é o timing, na minha opinião, correto ainda de pensar em compra em TSA. Se a gente vier para um lugar onde a gente deixa o valor de lado e fique focado em preço, o preço de TSA está em tendência de baixa. Eu acho que vale a pena ficar focado na compra, né? Quando a gente tiver essa mudança aí, essa inflexão de movimento e o movimento passar a ser um movimento de alta, tá ok? André, os 17 candles, como você conta eles? Dá uma olhada aqui. Vou entrar aqui no YouTube, youtube.com. Opa, vamos lá. Digita aqui no YouTube, André Moraes, tá? André Moraes. O primeiro canal que tem aqui é o meu canal, tá? Você clicou aqui, vai aparecer esse canal, você pode vir aqui em curso de análise técnica avançado, se afastando da manada, tá? Aí você clica aqui, você vai ter, aqui tem aí todos os vídeos do se afastando da manada, tá? Eu explico neste primeiro vídeo exatamente essa contagem de candles, os porquês disso, tá? Esse aqui, que é o Se Afastando da Manada, Psicologia de Mercado e Aspectos Operacionais. Assiste esse vídeo aqui, é bem interessante, eu explico com bastante detalhe aí o porquê do 17 candles e como contar esses 17 candles, tá ok? Vamos lá, Alpa 4. Alpargatas. Bom, a importância do stop, né? Imagina quem estava comprado lá 9,50 e não estopou a operação quando começou a cair, né? Porque não queria sair mal, já está 6,69. Então, olhando para o gráfico, ela encontrava suporte aqui nas médias, desceu, furou as médias, agora subiu, encontrou resistência, subiu, encontrou resistência e caminha para o teste do fundo, tá ok? Então, eu não vejo operação neste momento com ela. Acho que o risco na venda não compensa, mas se eu fosse obrigado a fazer uma operação, com certeza seria de venda, ok? É um ativo aí em tendência de baixa, tá? Bom, deixa eu falar de TSA. Eu falei de TSA focado no valor, né? Mas eu acho que eu preciso falar também de TSA focado em preço, tá? Ontem ela fechou abaixo desse 6,65, mas ela não perdeu esse ponto, né? Como esse fundo aqui é um fundo até de gráfico semanal, né? É bom ficar atento aí para os próximos dias como é que ela vai se comportar nessa região, porque na minha opinião essa região ainda é uma região de forte suporte, tá ok? Agora, para baixo disso, eu não enxergo, né, talvez aqui na região de R$6 o próximo suporte. Só aí que dá para a gente ficar focado em um suporte mais forte pro ativo, perfeito? Bom, pessoal, deu meu horário, 4h55, agradeço muito a presença de vocês.
Amanhã, a partir das 9 da manhã, estou aqui de volta, fazendo mais uma abertura de mercado e tomara que falando de mais um dia de bastante volatilidade. Deixo para todos um grande abraço e até amanhã, gente. Tchau!